Olá, meninas lindas do grupo de orientações pós-cirúrgicas da Manu Alves. Tá? Sou a Thaís Carrara, fisioterapeuta da equipe do Dr. Norberto Hofgartner, e vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância da fisioterapia pós-operatório imediata, tá? Que as nossas pacientes costumam começar essa sessão após 4 a 5 dias de pós-operatório. Então, assim, primeiro contato do paciente vai ser com a equipe de físio, tá? O doutor costuma fazer a primeira consulta com 6 a 7 dias de pós-operatório. Então, assim, é muito importante essa primeira sessão de fisioterapia, se vocês sempre puderem dar preferência para começar com a equipe, tá? Porque é mais fácil a gente orientar vocês com relação ao primeiro banho, aos curativos, vocês saem com muitas dúvidas do pós-operatório. Então, essa primeira sessão de fisioterapia, às vezes você não mora aqui em São Paulo, nossa, mas e como é que eu vou fazer? Então, a gente tenta sempre conciliar um primeiro retorno com o doutor e uma sessão de físio, tá? Para facilitar a vida de vocês e também para vocês não ficarem sem receber as devidas orientações dessa primeira sessão de fisioterapia, que é de extrema importância, tá? Porque o seu resultado final depende dessas sessões. Então, assim, hoje em dia não se fala mais, né, de drenagem linfática pós-operatório. Por quê? Porque a gente desenvolveu novas técnicas mais adequadas para utilizar nessa fase de pós-operatório. Então, nós utilizamos as cintas, então nós temos que orientar a forma adequada para você vestir a tua cinta, e isso vai mudando, tá? A cada semana, a cada 1, 2, 3 semanas, e vocês vão usar durante 2 meses, tá? Espumas, então a gente tem a forma adequada para utilizar e orientar vocês como utilizar essas espumas, né? Então, nessa primeira sessão de fisioterapia, a gente faz tudo isso, tá? Para que vocês saibam como fazer quando estiverem em casa. Às vezes vocês podem até optar por fazer no bairro, na região que vocês moram, às vezes não moram em São Paulo, não tem problema. Contanto que essa primeira sessão vocês deem preferência para fazer com nós da equipe, tá? E aí a gente vai orientando. Então, cintas, curativos, o banho, como ele tem que ser feito, as espumas, como elas têm que ser manuseadas, o dreno que vocês vão usar e vão usar sim, especialmente em grandes cirurgias, tá? A gente vai dar todas essas orientações. E aí não dá para vocês às vezes ficarem comparando com a colega, né? Porque cada uma é cada uma sente uma dor diferente, cada uma tem um tipo de cirurgia realizada e muda muito, tá? Não dá pra gente comparar orientações de quem fez lipo com quem fez uma cirurgia reparadora, por exemplo, tá? Então, são algumas diferenças que fazem toda a diferença no final para vocês no seu resultado, tá? Então, basicamente, essas orientações, elas têm que ser feitas, vocês têm que entender como que funciona para o seu caso, para você continuar na sua casa com essas orientações, e sem dúvidas, certo? Então, é muito importante falar um pouquinho dessa diferença da drenagem linfática e da fisioterapia, que algumas pacientes ainda não entenderam essa diferença, né? Às vezes a pessoa fala, mas é a drenagem linfática. Drenagem linfática é apenas uma das técnicas que nós, da equipe do doutor de fisioterapia, utilizamos no pós-operatório, tá? Então, nós temos que avaliar cicatriz, fibrose, a drenagem pontualmente, mobilizações, curativos e alguns procedimentos cirúrgicos, eles precisam de liberação cicatricial, porque senão vocês vão ter uma cicatriz presa e aí isso pode interferir diretamente no seu resultado final, certo? Então, o que a gente está acontecendo com algumas pacientes que não moram aqui em São Paulo? Elas optam por fazer na região onde moram, acabam não fazendo nenhuma sessão aqui com a equipe, e aí depois, quando elas começam a ver as consequências de não ter recebido essa orientação da nossa equipe de físio,
elas acabam tendo que vir para fazer, além das que elas já fizeram lá, mais algumas sessões de fisioterapia aqui com nós. E elas sentem total diferença. É só vocês, né? A maioria das pacientes estão no grupo, vocês podem conversar com elas e isso está ocorrendo. Então isso é muito ruim para vocês. Então se vocês já fazem a primeira sessão pelo menos, vocês já ficam mais tranquilas, já ficam mais seguras, já sabem o que é o procedimento, como que ele tem que ser, como ele não tem que ser. E aí vocês orientadas se sentem mais seguras para deixar esse outro profissional que não é da equipe tocar vocês. Vocês vão saber, isso aqui a fisioterapeuta falou que não, eu não posso, né? Enfim, a utilização de aparelhos em pós-operatório, como elas têm que ser feitas. Tem muitos profissionais que não estão atualizados e utilizam de forma inadequada os aparelhos no pós-operatório. Então, são várias orientaçõezinhas que vão fazer total diferença para vocês no final, no resultado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, acionem a Manu, tá? Ela vai entrar em contato com a equipe e nós vamos tirando todas as dúvidas e orientando vocês.